Esse momento de meditação, de prece, de oração é fundamental para nós conseguirmos dar mais atenção aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, porque nós nos tranquilizamos, procuramos essa intuição superior, olhamos para dentro de nós mesmos. Pode parecer só uma frase bonita, mas essa atitude é fundamental, enxergar o que há dentro de nós, os problemas, as dificuldades, as angústias e trabalhar para resolver isso. E a prece nos proporciona essa oportunidade. Por isso é que você deve sempre manter o hábito da oração, que é uma das respostas para a nossa pergunta lá do começo do programa. Como é que nós podemos purificar, melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, melhorar a qualidade da nossa saúde? A prece, a oração, a reza, do jeito que você quiser chamar, é um hábito que nos ajuda muito, entre outros, e a gente vai destacar esses outros também ao longo do programa. Nós vamos agora também beber da água fluidificada, nessa tradição pioneira da mídia da boa vontade, em que nós utilizamos a água não apenas como fonte de equilíbrio para o nosso corpo físico, mas também para a nossa alma, porque nós aprendemos com o saudoso irmão Alziro Zarur que a água, durante a nossa prece, durante a oração, recebe as bênçãos de Deus e se transforma também nesse instrumento que renova a nossa alegria. Você que toma medicamentos todos os dias, por exemplo, faça isso bebendo da sua água, junto com a água fluidificada. Basta colocar uma garrafa perto da cabeceira da sua cama e todos os dias, durante a sua oração, suplicar a Deus, aos anjos, aos santos, que depositem nessa água as energias que você precisa para cuidar da saúde de uma forma completa. Vamos fazer isso juntos, agora, bebendo da água fluidificada. E promovendo agora essa ligação com o Pai Celestial, reconectando os nossos pensamentos, a nossa disposição no bem para ter uma vida melhor, badamos juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. Se nós tivermos essa certeza no nosso coração, vamos demonstrar isso nas nossas atitudes. Por isso, bradar estes mantras é também uma forma de limpar os nossos sentimentos. Você está desanimado, está achando que não vai dar certo, está com dúvida? Brade junto com a gente esse mantra. Vamos mais uma vez fazer isso, porque isso afasta de nós a incerteza, a dúvida e fortalece a disposição em fazer o bem. Então vamos de novo. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. E isso a gente demonstra também pelas nossas atitudes. E aí é que está a grande transformação que nós podemos promover na nossa vida. E a gente aplica isso à saúde também. Você fala, nossa, mas não tem a ver esse negócio de religião com saúde? Tem sim, inclusive porque nós podemos aplicar esses sentimentos, essas atitudes em qualquer área da nossa vida. Nós não somos uma pessoa aqui e outra lá, somos a mesma pessoa. Então essas atitudes têm que se expressar também em todas as áreas. Quando a gente decide que quer mudar o estilo de vida, quer cuidar melhor da nossa família e a gente coloca no nosso coração essa certeza, fica mais fácil resistir. Mesmo se tiver um deslize, alguém que, por exemplo, quer deixar de fumar, quer deixar de ingerir bebidas alcoólicas, mesmo que tenha um deslize, tem força para voltar ao tratamento, está fazendo tratamento de uma doença crônica, hipertensão, diabetes, tem força para retomar o tratamento mesmo quando não está conseguindo compensar, não está dando certo esse equilíbrio. Por isso é que é importante nós compreendermos a nossa vida dessa forma completa. Nós somos espírito, corpo e mente. Retomamos o nosso programa depois dessa reflexão sobre como nós devemos cuidar da nossa saúde e nós continuamos também aqui agradecendo àqueles que estão participando do nosso programa. Hoje o nosso abraço ao João Teixeira Xavier, querido telespectador de Feira de Santana, lá na Bahia, acompanhando o Viver é Melhor de hoje, pede preces por si, por seus familiares. Todos os nomes serão lidos na corrente ecumênica de preces. E nós agradecemos também a doutora Tatiana, que continua com a gente aqui no programa hoje, dermatologista. Muito obrigada por permanecer conosco aqui no Viver é Melhor, doutora. A gente está falando sobre a saúde das unhas, as manchas que podem aparecer, nós já mostramos alguns tipos e ainda há muitos outros que podem aparecer. Mas antes da gente retomar as nossas fotos e mostrar essas mudanças, doutora, a gente percebe, especialmente com o envelhecimento, que as unhas também vão mudando. Isso é natural? Faz parte desse processo?
Faz parte do processo. Assim como a nossa pele, nosso organismo, as unhas também envelhecem e as manifestações mais comuns, elas diferem um pouco, seja nas unhas das mãos ou nas unhas dos pés, né? Então, assim, nas unhas das mãos, elas tendem a ficar um pouco mais finas e elas ficam com sulcos, que a gente chama de longitudinais, que são risquinhos mesmo em todo o comprimento da unha. E isso seria o cabelo branco da unha, né? E, geralmente, o que acontece? Tem linhas de quebra, uma fragilidade na ponta dessas unhas. Então, as pacientes, é mais comum em mulheres, elas reclamam que engancha na roupa, cabelo e machuca, porque quebra a unha e a unha quebrada, ela pode doer bastante. Enquanto que nos pés, e isso também é mais frequente em mulheres, a gente tem um espessamento das unhas, que ficam amareladas, demoram para crescer e ficam muito grossas, dificultando o corte e, às vezes, até dificultando o calçado, né? Elas não conseguem usar qualquer tipo de sapato por conta disso daí. E a unha assume uma característica que parece uma garra, a gente chama isso de onicogrifose. Parece uma garra mesmo, né? A unha muda a conformação dela por conta do trauma repetido durante todos os anos, sapatos apertados e tudo mais. Apesar de ser do envelhecimento, precisa tratar ou dá para fazer alguma coisa? Porque às vezes fala assim, é assim mesmo. Tem que ser assim mesmo? Não, a gente faz tratamento principalmente no caso da onicogrifose, porque ela é muito dolorosa e ela impede o calçar de sapatos. E é muito, assim, é limitante. O paciente idoso, a gente sabe que deve caminhar, deve deambular, deve andar por aí para exercitar. Então, assim, o fato de não poder calçar um sapato limita tanto a vida social desse paciente, quanto os exercícios do paciente. Então, a gente sempre faz o tratamento, tá? Então, a gente pode fazer uma destruição dessa unha mais grossa, com cirurgia, a gente pode usar alguns produtos que nem são tão cirúrgicos assim, alguns ácidos para desgastar a unha, a gente pode usar alguns aparelhos que o podólogo tem também, mas sempre anestesiando, porque é muito doloroso mexer nisso. Tem gente que fica com aquele costume de ficar lixando a unha, como ela está grossa, e ficar lixando em casa para tentar diminuir. Pode piorar ou faz efeito? Pode piorar, porque o que acontece? Você pode promover um hematoma embaixo da unha, dependendo da forma como a unha é lixada. Então, assim, nesses casos, às vezes a gente até prescreve alguns cremes para o paciente usar em casa, de forma bem mais tranquila, mas fazer um desgaste químico da unha. Tem que fazer tratamento, então. Especialmente as mulheres sofrem com isso, mas os homens também podem ter. Os homens também. E os homens podem ser mais relaxados, digamos assim, com as unhas, não dão tanta atenção. A mulher ainda tem o costume de fazer a unha no salão de vez em quando, ou ela própria faz a unha, mas os homens nem tanto. Então, no homem, geralmente demora mais para perceber esses problemas, né, doutora? E quando a gente percebe, o negócio está mais feio, mais complicado, porque é na última dor, é no pior quadro possível que esse paciente masculino acaba pedindo ajuda. As mulheres pedem antes ajuda. O alerta que a gente fala em todas as áreas. Qualquer especialidade médica é sempre assim, homens, cuidem da saúde, olhem para o seu corpo, para as unhas que podem dar sinais de que algo não vai bem, para os pés e procurem ajuda logo. Não deixa assim, é assim mesmo, não, uma hora melhora. Às vezes precisa de tratamento. Doutora, vamos voltar aqui para as nossas imagens. Essa aqui é uma unha que já está um pouco mais machucada. O que é isso, doutora? Então, a gente pode ver que não só a unha, mas também a pele está acometida por essa doença, né? Uma doença eritêmato, que é de vermelho, descamativa, que a gente está vendo essas escamas aqui. Então, provavelmente esse paciente tem psoríase, né? E a psoríase não está só na pele, também está nas unhas. O que a gente vê na psoríase ungueal grave? A gente vê uma perda da cutícula, tá vendo? Então, a unha está acometida, aqui é a região da fábrica da unha. Então, a gente tem esses rajados na unha que está grossa, ela geralmente cresce um pouco mais lentamente e ela está destacada em relação à pele. Então, a gente sabe que a nossa unha ela é bem aderida, né? No caso da psoríase, quando ela está com esse aspecto, a gente tem o que a gente chama de onicólise, que é uma lise da unha. A unha está solta em relação ao leito e fica oca dessa maneira, engrossa, né, por conta da doença e fica com esse aspecto amarelado, que é muito ruim, os pacientes gostam de tratar, eles querem logo uma solução para isso e é difícil de tratar, inclusive. Então tem que procurar tratamento e persistir no tratamento, porque às vezes não está fazendo efeito, desiste, acha que não está adiantando, mas não é assim, tem que ter paciência, doutora, para fazer efeito, né? Com certeza. E assim, acho que é importante a gente falar da psoríase da unha, porque muitas vezes, quando ela tem também na pele, é muito fácil de fazer o diagnóstico, mas às vezes ela está presente somente na unha e ela é um diferencial da micose de unha.
Então, principalmente quando a pessoa está com esse aspecto amarelado, diferente na unha, e principalmente quando a unha da mão, né, e não a unha dos pés, pode ser essa doença, precisa procurar o dermatologista e começar um tratamento. Muitas vezes isso daí é um dos sinais da artrite por psoríase. É o primeiro sinal, tá? Aqui, esse quadro que a gente chama de onicorrexis, né, quando a unha está toda rajadinha, isso pode aparecer em idosos, que é a unha envelhecida. É o sinal de envelhecimento da unha. Isso, é o cabelo branco da unha, mas pode estar presente também em crianças, e aí chama traqueoníquia. Tá? Isso representa algumas doenças unguiais, inclusive a psoríase em criança, ou líquen plano em criança, ou alopecia areata em criança, que são doenças muito específicas dessa faixa etária e que normalmente vão sarar sem nenhum tratamento na criança. No adulto pode ser a representação do cabelo branco da unha. E aí, nesse caso, não tem que tratar, é só acompanhar, ou precisa tratar? Não, a gente vai fazer indicações de coisas que a pessoa faz para melhorar o aspecto da unha. Tá? Então, hidratar, esse tipo de coisa para evitar a fragilidade da unha. A gente falou sobre transformações e viu que geralmente tem associado uma mudança de cor da unha. Há outras cores também que podem ser sinal de que algo não vai bem. Unhas avermelhadas, arroxeadas. Isso. As unhas avermelhadas, que a gente chama de érito é vermelho, né? Níquea de unha, elas podem estar acompanhadas de dor. Né? E muitas vezes essa vermelhidão ela não é tão evidente, a gente consegue ver somente com alguns jogos de luz, ela não é extremamente evidente. A maior queixa do paciente realmente é a dor. E pode ser um tumor benigno que se chama tumor glômico, né? Que ele não é maligno, ele não é um tumor que causa problema, ele não vai dar metástase, ele não vai se espalhar, mas o problema dele justamente é a dor que ele causa e a deformidade que com o passar do tempo, pode surgir na unha. Então tem que tratar também. O tratamento é mais para o paciente ficar tranquilo, porque ele fica sentindo como se fossem choques na ponta do dedo. E mudança de temperatura ele sente mais, é uma dor lancinante, é descrita como uma das piores dores de medicina. Bom, então, quem tem vai procurar tratamento com certeza, porque muitas vezes alguns problemas aparecem e as pessoas ignoram os sinais, em outros não tem como ignorar, né, doutora? É verdade, mas muito pouca gente sabe desse problema e acaba procurando um médico que não é especialista e muitas vezes o médico não dá o valor para isso, se ele não conhecer essa entidade, né? E aí, nesse caso, vale a pena procurar um especialista mesmo em unha, que vai fazer um exame, no caso com ultrassom, detectar o problema e fazer uma cirurgia muito simples que resolve o caso. Aqui a gente tem, só para a gente terminar essa parte de mostrar fotos e manchas, aqui é uma mancha mais marrom, arroxeada. É uma mancha eritemato avermelhada, é uma mancha salmão, tá? Ou uma mancha de óleo. É uma psoríase. Mesmo. É uma psoríase bem inicial, a gente está vendo a unha aqui destacada, a gente não vê tanto a perda da cutícula ainda, mas a gente vê que a unha está destacada em relação ao leito, né? E assim, existem alguns outros sinais muito específicos que de repente nem vale a pena dizer, mas a gente vê que esse descolamento acontece como se fosse uma montanha-russa. E isso é sinal de psoríase, esse descolamento com esse vermelhidão, esse amarelamento. Dá para ver que aqui também já está um pouco saltada, né? Exato. A unha já tá começando... É uma psoríase inicial. E aí, esse tipo de paciente precisa fazer um tratamento específico para melhorar esse aspecto e também verificar se não existe nada na articulação, que seria o mais grave. Bom, a gente viu que cor diferente na unha é sempre bom levar para especialista, porque não é o natural e aí é melhor fazer um diagnóstico. Pode não ser nada de grave, mas é bom ter um conhecimento médico a respeito.